É gol que decide Libertadores. São jogos que na hora que você precisa do seu centroavante, ele vai lá e dá conta do recado. Eu tô com o PVC. Eu acho que na hora que você encerra um jejum, volta a confiança e ele tem tudo para balançar as redes hoje de novo. Outras informações do Flamengo, Eric Faria, com o técnico Renato Gaúcho. Ô Vilani, quando o Renato chegou aqui no Maracanã hoje, a gente sempre faz aquela entrevista que faz parte do protocolo, né? E a minha curiosidade com o Renato era a seguinte: vendo que a diferença hoje do Flamengo pro Atlético Mineiro é de 12 pontos e que o jogo de hoje pode ser um divisor de águas na forma que o Flamengo vai encarar o Brasileirão daqui pra frente. Por que eu tô falando isso? Porque se o Flamengo não vencer hoje, essa diferença de 12, caso perca, de 11, caso empate, ela fica quase inalcançável, né? Nesses jogos restantes, ainda que o Flamengo terá mais um jogo a cumprir em relação ao Atlético Mineiro. Vamos ouvir o que o Renato falou sobre isso. Eu perguntei exatamente assim para ele, como eu falei aqui para todo mundo que está me ouvindo. Vamos ouvir o Renato. Estamos a 12 pontos, nós temos 2 jogos a menos e, como você mesmo falou, depende muito da partida de hoje. Então a gente pode baixar esses números para 9 pontos no jogo de hoje. É lógico que se por um acaso a gente tropeçar, fica ainda muito mais difícil, né? Mas o nosso objetivo, com respeito ao nosso adversário, que também briga por alguma coisa no brasileiro, é a gente buscar a vitória para continuar sonhando com o brasileiro também. Hoje você tem, pelo menos na relação, o Rodrigo Caio e o Davi Luiz. Eles começam jogando, é importante para você vê-los logo, porque você só teve eles durante 60 minutos. É importante vê-los quanto mais cedo, já avisando também a decisão da Libertadores, Renato? Sim, sem dúvida alguma. A gente não está se descuidando do Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo a gente está procurando recuperar todo mundo que está saindo do departamento médico. E acima de tudo a gente precisa dar ritmo de jogo a esses jogadores e sem dúvida alguma começar pelo jogo de hoje, sim, como você mesmo falou, através do Rodrigo Caio e o Davi Luiz, que devem começar a partida. Você vai ter 8 jogos em 22 dias. Como é que faz? Esse é o grande problema, né? Que muita gente não entende. Mas é a nossa profissão, fazer o quê? Então a gente vive do futebol, a gente procura falar isso quase que diariamente. Algumas pessoas entendem, outras pessoas não entendem. E a cada 3 dias o Flamengo tem uma decisão, precisa ganhar. E a cobrança é muito grande, é uma coisa normal no Flamengo. A minha consciência está muito tranquila quanto a isso, Eric, até porque, juntamente com o meu grupo, a gente procura fazer o possível e o impossível, apesar de todos os problemas que a gente está vivendo aí no dia a dia. O Flamengo ainda busca o Campeonato Brasileiro e no dia 27 nós estamos lá na final da Libertadores. Sempre que eu preciso, posso contar com a excelência do BTG. Nada dura, afinal de contas, treinador tem que achar solução para os problemas. Davi Luiz é solução. Neoquímica Arena pulsando, 32ª rodada desse Campeonato Brasileiro. Restam 6 rodadas para o término da competição. Rapaz, olha o metrô lotado, a galera tá chegando ainda ali na estação Corinthians, Itaquera. Daqui a pouquinho o torcedor, para mais de 36 mil ingressos vendidos. 16 graus a temperatura na zona leste de São Paulo. Vamos apresentar então os jogos que estão fazendo a 32ª rodada desse Campeonato Brasileiro. Tá ali o torcedor chegando na casa corintiana, que foi palco do último jogo da seleção brasileira. Já tivemos hoje o Atlético Goianiense empatando com o Santos por 0-0 lá em Goiânia. O América Mineiro fez 3-1 no Grêmio. O Bragantino 3-0 para cima do Fortaleza. O Internacional em andamento 2-1 no Atlético Paranaense. Bola vai rolar no Sport TV para o estado de São Paulo. Jogo no Premier, Corinthians e Cuiabá. Teremos amanhã às 4 horas da tarde para você acompanhar o São Paulo recebendo a equipe do Flamengo. O Fluminense joga diante do Palmeiras às 18h15. O Ceará joga diante do Sport às 7 horas da noite. A Chape joga diante da equipe do Juventude também às 7 da noite. E fechamos a rodada só na quinta-feira, dia 2 de dezembro, com o Bahia recebendo a equipe do Atlético Mineiro. São esses os jogos da
32ª rodada desse Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Em direção à tentativa da Libertadores. Grande clássico no Maracanã hoje, Flamengo e Corinthians, a partir das 9h30 da noite. Amanhã nós vamos ter o Sport enfrentando o Bahia, 2 desesperados contra o rebaixamento. 9 da noite amanhã também com exclusividade no Premier, o clássico nordestino. Veja a classificação já com o jogo que foi disputado ontem, jogos que estão em andamento nesse momento, você vê os números como é que estão. O Atlético com 71 pontos, 11 a mais que o Flamengo que tem 60, mas evidentemente um jogo a menos tem o Flamengo. Palmeiras, que tem o mesmo número de jogos do Atlético, está 13 pontos atrás. Depois vem o Bragantino com 52, que já tem até jogo a mais, né? Já tem 34 jogos o Bragantino, que foi adiantando a tabela para poder jogar a final da Sul-Americana. Fortaleza com 33 pontos ali em quinto lugar. O Corinthians fecha o G6 com 32. Depois nós temos Internacional, Fluminense, América, Ceará. Todo mundo ainda sonhando aí com se virar, né? O tal do G9. Parte de baixo da tabela o Santos. Olha que belo salto tá dando o Santos. Tá chegando a 42 pontos, hein? Dizendo adeus praticamente à zona do rebaixamento. O Atlético 41, o Cuiabá com 40, o Atlético Goianiense 39, olha o São Paulo aí 38, mas repare, o São Paulo tem um jogo a mais em relação à Bahia e Juventude, que só tem 2 pontos a menos